O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque pagais o dízimo da hortelã, do funcho e do cominho, mas omitis as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis praticar estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, que por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Queridos irmãos, um breve comentário sobre a palavra que o Senhor nos dirige hoje, nesta tarde. Na primeira leitura meditámos ou escutámos uma passagem da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. São os primeiros escritos do Novo Testamento. E um dos temas destas duas cartas aos Tessalonicenses é a segunda vinda de Jesus. Jesus subiu ao céu, mas Jesus disse que ia voltar. E disse algumas coisas acerca do seu regresso, né? Em relação ao templo, por exemplo, dizia: não ficará pedra sobre pedra. E dizia: não passará uma geração sem que tudo isto se cumpra. E por isso os primeiros cristãos tinham uma expectativa fortíssima acerca do regresso de Jesus. Fortíssima. Jesus vai voltar. E faziam bem. Jesus quis que todos os seus discípulos, que nós, estivéssemos sempre nesta atitude de vigilância, estar pronto. Não é? Fez várias parábolas, não é? As virgens prudentes, etc, etc. Estar vigilante, estar alerta. Mas não nos deu a data concreta. Não nos disse: eu vou voltar no dia 3 de março de 3014. Não disse. Não sabemos. Temos que estar sempre prontos. Jesus quer-nos nesta atitude de vigilante espera. Mas falou de vários sinais que devem preceder. A gente às vezes cansa-se de esperar. Não é? Estou à espera que a minha irmã chegue para ir para casa jantar e ela não chega. Não é? Foi à festa com as amigas, espero. Bebo um café, como um gelado e nada. Às vezes cansamos-nos de esperar. Vou-me embora. Desisto de esperar. Jesus falou-nos acerca de vários sinais que nos recordam, que nos acordam que Ele vai voltar. São sinais que devem preceder a sua vinda. Nós não sabemos o dia da vinda. Os nossos irmãos das Testemunhas de Jeová já fizeram, só no século XX, não sei quantas vezes é que previram a segunda vinda de Jesus, mas pai, umas 6 ou 7, e correu sempre mal. Jesus não voltou. Por isso é preciso prudência. Jesus disse: ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai. Portanto, quando alguém vem: Senhor Padre, li numas mensagens a uma senhora que está numa gruta, não sei aonde, nos Himalaias, que Jesus vai voltar para a semana. Se Jesus disse: ninguém sabe, nem o Filho, só o Pai, eu tenho que escolher entre o que Jesus disse e o que essa senhora está a dizer. É impossível.
ela dizer o dia, porque Jesus disse que ninguém sabe. Mas depois também nos ensinou aos discípulos a parábola da figueira, exortou-os a saber reconhecer a voz de Deus nos acontecimentos da história. Deus fala não só por meio dos profetas, mas Deus fala através de muitas coisas, de acontecimentos. O templo de Jerusalém, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. E o que é que aconteceu no ano 70, depois de Jesus? Tito, o imperador Tito, entrou por ali adentro, destruiu tudo. E Jesus tinha dito antes. E os cristãos lembraram-se, Jesus vai voltar. E ele disse que isto ia acontecer. Portanto, estes são sinais que devem preceder, muitos sinais. São Paulo fala de alguns, fala de 2, por exemplo. Um é a apostasia, uma palavra que nós já não sabemos muito bem o que é que significa. São Paulo diz que antes da vinda de Jesus vai vir a apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é quando os homens se cansarem de Jesus, da sua igreja, da fé, da verdade, da Bíblia, da palavra de Deus, e rejeitarem tudo assim em pacote. Metem tudo num pacote, um lacinho, e vai tudo para o lixo. É a rejeição da fé na sua totalidade. Quando alguém é herege, diz uma heresia, significa que essa pessoa aceita a nossa fé, acredita em Deus Pai, Filho, Espírito Santo, mas há qualquer coisa que ele não aceita. Esse é um herege. Há alguma verdade que Deus nos revelou que ele não aceita. Por soberba, eu é que sei. Deus disse, a igreja ensina, mas cá para mim não é assim. Mas é só numa verdade. O apóstata é aquele que não aceita nenhuma das verdades da fé. Que pega em tudo e diz, isto é tudo história, isto vai tudo para o lixo. Isto é a apostasia. E nós pensamos, graças a Deus, isto não aconteceu. Olha bem à tua volta. Aqui em Lamego, nota-se bem a diferença das várias gerações, não é? Os avós, graças a Deus, gostam de ir a Fátima, rezam o terço ainda, todos os dias. Os filhos já não vão à missa ao domingo, gostam de batizar na igreja. E os netos riem-se dos pais e dos avós e têm vergonha que os pais e os avós acreditem em Jesus e que vão à missa. Em Lamego, aqui à porta de nossa casa. Se nós olharmos para a Europa, o que é que está a acontecer? Há várias paróquias no centro da Europa que acabaram. Não há mais batizados. Acabaram. Não há missa ao domingo, não há padre, não há cristãos. Já acontece. Não é um dia vai acontecer. Antes virá a apostasia. E São Paulo também fala do homem ímpio nestas cartas aos Tessalonicenses. Primeiro vai vir o homem ímpio que se ergue contra Deus, que fará prodígios e sinais para seduzir, se possível, até os eleitos. Vai vir um falso Messias que aparentemente vai resolver os problemas da humanidade antes da vinda de Jesus, com sinais e prodígios. Por isso é que é muito importante conhecermos bem a palavra de Deus, para quando Ele chegar, nós sabermos, está escrito. Jesus, no Evangelho de São Lucas, São Marcos, quando fala do fim dos tempos, fala também de sinais no céu. Haverá sinais no céu. O sol escurecer-se-á, a lua não dará o seu brilho, as estrelas, as forças celestes serão abaladas. Se repararem, ao longo da história da salvação, desde o início até agora, Deus sempre usou muitas forças da natureza para nos tentar abrir os olhos, para nos tentar fazer perceber que agora vai acontecer ou está a acontecer qualquer coisa importante. Quando Jesus nasceu, o que é que havia? Uma estrela. Quem é que manda nas estrelas? Se alguém quiser ver, há um vídeo na internet que vale a pena, que uns astrónomos, hoje em dia consegue-se com programas de computador, pôr uma data e saber como é que era o céu no dia
30, no dia 12 de março do ano 324. Como é que era o céu? Então houve uns astrónomos que foram à procura do dia do nascimento de Jesus e encontraram muita coisa interessante, né? Está na internet, agora não temos tempo. Deus serve-se das estrelas para nos falar. Quando Jesus morreu na cruz, o que é que aconteceu? 3 horas antes, né? O sol escureceu, umas densas trevas cobriram toda a terra. E depois houve um tremor o véu do templo. Porquê tudo isto? Deus quer chamar a nossa atenção, ajudar-nos a perceber: está a acontecer alguma coisa importante. Meu filho, abre os olhos. E porquê é que o Senhor Padre está a dizer isso hoje? Não ia dizer isto hoje, nem ia falar hoje, mas Jesus quis, porque há poucos dias, há poucas semanas, descobri uma coisa, não é por acaso nada, mas que quase ninguém falou e que está já a acontecer. No dia 15 de abril de 2014, portanto há uns meses, 15 de abril passado, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Houve um eclipse lunar, mas não foi um eclipse lunar qualquer. Às vezes, quando a Terra com a sua sombra tapa a Lua, há uma posição muito especial em que a luz do Sol passa pela atmosfera da Terra. É muito raro isto acontecer, muito raro. E quando a luz do Sol passa por esta atmosfera da Terra, numa posição muito particular, a cor da Lua, em vez de branca, fica vermelha. E para um cristão isto devia fazer logo plim. Onde é que se fala de lua vermelha? Isaías, Ezequiel, Joel, Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Não sabiam? E que dia era este? 15 de abril de 2014. Era um dia igual aos outros? Era o dia da Páscoa dos judeus. Era exatamente o dia da Páscoa dos judeus. Como se isto não bastasse, no próximo dia, isto saiu até nas notícias do Google. Eu fui ao site da NASA para ver se isto era verdade, porque a gente recebe uns e-mails que são um bocado aldrabões. Eu sou prudente, não é? Deixa-me cá ver se isto é verdade. Antes de acontecer, eu recebi a notícia antes de acontecer. Fui ao site da NASA e vi, é verdade, porque lá está a lista dos eclipses até daqui a 10 anos ou 20. Tem lá muita coisa. E os que já houve e os que vai haver. Porque pode-se prever. Dia 15 de abril de 2014 foi o dia em que os nossos irmãos judeus celebraram a Páscoa. E nesse dia a lua ficou vermelha. No dia 8 de outubro de 2014 vai haver outro eclipse lunar e outra vez uma lua vermelha. E no dia 8 de outubro de 2014 é o dia da festa das tendas. Das tendas é uma das festas mais importantes para os judeus. Para nós seria o Pentecostes. Não se sabe bem, eles celebram a Torá, mas pronto, os judeus celebram as festas das tendas, está ligado às sementeiras e etc, às colheitas. 8 de outubro, podem ir ao site da NASA ou então podem ir à varanda e ver, é simples. Eu vi as fotografias no Google, só nas notícias, fui ver. 8 de outubro de 2014, segundo eclipse lunar, exatamente no dia da festa das tendas. Como se isto não bastasse, para o ano, no dia 4 de abril de 2015, vai haver um terceiro eclipse lunar, também com a lua vermelha. Exatamente no dia da Páscoa dos judeus. Nossa, padre, isso parece impossível de acreditar. É coincidência a mais. Como se isto não bastasse,
no dia 28 de setembro de 2015, vai haver um quarto eclipse lunar em que a Lua vai ficar vermelha. E eu não acredito. Vou já ver o site da NASA. Força. Podemos apostar. Eu fui ver. Também não... Exatamente na festa das tendas. A última vez que aconteceu isto foi há mais de 500 anos. 4 luas vermelhas não acontece. 4 luas vermelhas em 2 festas da Páscoa e em 2 festas dos tabernáculos dos judeus, eu diria que a probabilidade é 0. E isto levanta uma questão. O que é que Deus nos está a querer dizer? Sr. Padre, já está a anunciar a desgraça. Estou só a ajudar-vos a fazer o que Jesus nos deu. Se vocês sabem dizer que vem o calor, que vem o frio, vêm os frutos da figueira, aprendam a ler. Aprendam a ler. Mais uma para vos provocar. Houve um ano que no dia 15 de Abril, exatamente no 15 de Abril, também houve uma lua vermelha. E nesse mesmo ano, no dia 8 de Outubro, também houve uma lua vermelha, nas mesmas festas da Páscoa e dos tabernáculos. Só um ano na história, que se saiba. Foi no ano 70. Foi no ano em que o Templo de Jerusalém foi destruído por Tito. Coincidência a mais. E podia-vos falar que para o ano também vai haver 2 eclipses solares, também está no site da NASA, a 20 de março e a 13 de setembro de 2015. Etc, etc, etc. Mas onde é que o Sr. Padre quer chegar? Quer chegar que estamos a viver tempos de mudança. Deus vai intervir na nossa história de uma maneira mais evidente, já começou, mas isto vai se tornar muito claro daqui a pouco tempo. Já começou a tornar-se claro. E é muito importante, como às virgens prudentes, estarmos prontos, ter azeite nas lâmpadas. Porque depois, para muita gente, vai ser tarde. Não tinham azeite. E depois chegou o esposo. E deem-nos azeite e agora é tarde. Devemos estar sempre prontos para morrer. E sempre prontos para vir ao encontro do Senhor. Ninguém tem a vida na mão. Podemos sair daqui e morrer esta noite. Portanto, nem deveria ser preciso dizer isto. Mas Deus, de alguma maneira, quer contar connosco para estes tempos especiais, para estes tempos de mudança. Não é por acaso que nos mostrou isto. Porque é que Deus me mostrou a mim tudo isto? Porque quer que a gente não perca a paz, que a gente não se esqueça que Ele é que manda, que Ele é que é o Senhor da história, etc, etc. Porquê? Porque muita gente vai perder a paz, vai ficar aflita, etc, etc, etc. Mas o Sr. Padre está a dizer que Jesus vem para a semana? Não sei quando é que Jesus vem. Só o Pai. Mas Jesus mandou-nos saber reconhecer os sinais dos tempos. Reconhecer os sinais dos tempos. Havia mais coisas que eu gostava de dizer, mas não é o momento. Do Evangelho, só uma breve ideia. Jesus repreende os fariseus e os escribas porque tinham muito cuidado com coisas pouco importantes e não prestavam nenhuma atenção às coisas mais importantes. Jesus não diz que as coisas pouco importantes não interessam. Jesus diz: pagais o dízimo daquelas coisinhas pequeninas e fazeis bem. As coisas pouco pequenas têm a sua importância, mas vocês deixais de lado as mais importantes. Isto acontece tantas vezes na nossa vida. Imaginem uma pessoa que vai de viagem e está preocupado, em pôr um cheirinho dentro do carro para ficar bem cheiroso, mas não põe gasolina. Isto acontece nas nossas vidas. Ou foi ver o ar dos pneus, mas não pôs gasolina. Há coisas que são mais importantes e há outras que são menos importantes. E tudo deve ter o seu lugar no nosso coração. Muitas vezes existem estas desordens. Estamos muito preocupados com coisas pouco importantes
e pouco preocupados com as mais importantes. E qual é a mais importante? A mais importante é: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E quantas vezes nós perguntamos a alguém: tem alguma coisa para pedir a Deus? Queria que me curasse esta unha encravada. Não é mau pedir pela unha encravada. O que é pena é não pedir a graça de amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Isso é que é pena. É pena o nosso coração estar centrado em coisas tão pequeninas e não estar centrado nas mais importantes. As pequeninas não são indiferentes, são pequenas. Então peço ao Senhor, para mim e para todos nós, esta graça, que este retiro nos ajude a pôr no nosso coração cada coisa no lugar certo. Que assim seja.